Lados do Guarani, foi uma verdadeira varredura, hein? Tudo bem, Cabela? Bom dia pra você, pra todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, um final de semana muito agitado, né, Cabela? Muitas saídas. O Guarani, de fato, fez uma reestruturação no seu departamento de futebol, na sua comissão técnica, e os principais nomes, né, anunciados aí, demissões, o Marcelo Chamusca, que é o responsável pela comissão técnica, era o responsável, e também o superintendente Michel Alves. Este é o principal nome questionado e criticado pela torcida do Guarani, que há um certo tempo pedia uma reformulação dentro do departamento de futebol. Então o Guarani, em menos de 2 meses, vai para o seu terceiro técnico. O Chamusca não conseguiu apresentar os resultados esperados neste começo de trabalho. Até quando o Chamusca chegou, eu e o Carlão abordávamos que o Chamusca ele sempre foi um técnico de começo de campeonato, né, que gostava muito de participar da montagem do elenco, sempre antes do campeonato, e nestes trabalhos que o Chamusca prosperou, quase todos foram trabalhos iniciados e nunca trabalhos assumidos ao longo da competição. Eu até cheguei a perguntar para o Chamusca sobre esse rótulo que ele tem de ser um técnico que trabalha melhor quando inicia um campeonato do que quando assume com o campeonato em andamento. E citou exemplos de trabalho que ele teve êxito mesmo assumindo o time com o campeonato já em andamento, mas fato que ele herdou, né, Cabela? Um time com problemas de confiança e problemas dentro de campo, e o Guarani agora faz uma reformulação monstruosa justamente para escapar da zona de rebaixamento e evitar um descenso na Série B do Campeonato Nacional. E quando você quiser, eu tenho aqui já os nomes, tanto para a comissão técnica como também para a superintendência do Guarani, viu, Cabela? A gente já vai trazer esses nomes já aqui também na nossa pauta aqui. Agora, o Carlão, em 2 meses, como disse o Júlio, 2 trocas de técnico, tem que pagar todos os direitos do funcionário 2 vezes, passos errados. Não devia ter trocado a primeira vez, porque não mudou. E aí o Daniel Paulista vai lá para o CRB e faz uma campanha bacana. Então o problema não era o treinador. Dessa vez era o treinador? Bom dia, Carlão. Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvintes sintonizados aí no CBN Esportes, primeira edição. Eu continuo com a minha opinião. Eu não acho que a culpa de todo um processo negativo de um clube ele é de um treinador, como também todos os louros da vitória nós temos que dedicar ao treinador também. Eu acho que é uma série de fatores, né? E a diretoria do Guarani, a diretoria executiva, né, comandada aí pelo Michel Alves, ela cometeu alguns equívocos nesta temporada, né? Justamente uma temporada após algo tão positivo como foi o final, né, a reta final de 2021. Equívocos em contratações, né, em tomada de decisão. Eu acho que há um ruído no meio do caminho, principalmente no caso Daniel Paulista. Eu acho que a maneira... Já existia, claro, um certo desgaste, uma pressão da torcida, né, em relação ao trabalho do Daniel Paulista, mas a maneira como ele saiu na semana do derby, naquele empate pós-náutico, né, a gente colocava até o derby como ali, né, um limite ou algo, um ponto, né, com relação ao trabalho do Daniel. Acho que se o Guarani saísse aí ileso do derby, o Daniel Paulista continuaria. Se perdesse, fatalmente ele seria demitido. Mas a demissão do Daniel, depois do jogo contra o Náutico, foi algo mal explicado, né? Que até hoje, na verdade, a gente não conseguiu entender. Houve problema com o grupo? Houve problema entre a diretoria? O que aconteceu, afinal de contas, para o Daniel Paulista ter sido demitido naquele instante? Então, esse já é uma primeira situação negativa da diretoria executiva do Guarani. Aí depois veio o Marcelo Chamusca, que não era ali a primeira opção, mas é um técnico que tinha, né, uma história recente ligada ao Guarani, muito bacana, né, de muita alegria na Série C do Campeonato Brasileiro, e de repente vem o Marcelo Chamusca. E aí eu fico impressionado, ou fico surpreso, porque não deu liga. A própria torcida do Guarani meio que torceu o nariz para a chegada do Chamusca. O relacionamento entre Chamusca e Guarani foi um relacionamento frio, né? Eu até brincava durante a transmissão, lembrava muito aquela música da saudosa e maravilhosa Marília Mendonça, música chamada Graveto, né? Não pega fogo, é um amor que não pega fogo, muito frio. A exemplo da nossa temperatura aqui. O Marcelo não se entregou ao Guarani, o Guarani também não abriu as portas de verdade
para o Marcelo Chamusca. Então, todos esses fatores, aliados também à falta de qualidade do grupo, a falta de confiança, os resultados que não estão vindo, eu acho que corroboraram aí para a queda do técnico Marcelo Chamusca, para a saída também do Michel Alves, ou seja, para esse momento de muita turbulência que vive o Guarani. Pois é. E quais são os nomes que a torcida está esperando? Já nós trouxemos aqui por volta de 5 para as 11 as possibilidades, né? Mas o técnico tá quase certo, né, Júlio? Pois é, Cabela, o técnico do Guarani tem aí como plano A é o Moser, né? O Moser que recentemente estava no CSA, inclusive foi desligado no último dia 13, né, do CSA. É o clube que o Moser mais tem identificação, porque em 2020 ele quase conseguiu acesso, tem um trabalho mais longevo no clube alagoano, mas na temporada o CSA não vinha fazendo um bom campeonato e a opção foi pela troca no comando técnico, por isso ele está no mercado. O Felipe Conceição é outro nome que está em pauta, mas existe dois pontos sobre o Felipe Conceição. Uma resistência ainda de parte da diretoria por conta da maneira como o Felipe saiu do Guarani em 2021 para dirigir o Cruzeiro, e também porque o Felipe tem uma suspensão do TJD catarinense. Ele tentou, quando estava no comando da Chape, agredir a equipe de arbitragem. Ele pegou um gancho pesado, então ele só poderia ficar à beira do gramado depois, lá para julho, né? Então ele perderia aí de 5 a 7 jogos, caso o Guarani não conseguisse um efeito suspenso. E isso acabou pesando também, foi ali um ponto colocado para deixar o Moser como plano A e o Felipe Conceição como plano B, mas são esses dois nomes trabalhados pela diretoria, que também busca aí quem vai substituir, né? O Michel Alves. E o nome de prioridade é o Rodrigo Pastana, que está lá na equipe do Vitória. O Pastana que também já passou pelo Guarani, inclusive trabalhou com o Chamusca. O Pastana é o nome da vez. Marcelo Barbarotti, que deixou o Juventude, também está no mercado, é um nome que agrada parte da diretoria. E o Agnello Gonçalves, que trabalha como diretor de base do Fortaleza. São alguns dos nomes trabalhados pelo Guarani, viu, Cabelá? A gente pega os números aqui do Mozart, são 41 sinfonias, 68 obras completas. Tem um filme que conta a história dele, mas não é desse Mozart não, né, o Carlão? Não. Aliás, esse histórico, né? É de um outro Mozart que tem aí uma história legal no futebol, né? Como jogador no Coritiba, no Flamengo, Palmeiras, né? Futebol do exterior, seleção brasileira pré-olímpica. Como treinador ainda está engatinhando. Confesso, não sou muito fã do trabalho do Mozart, assim como também não era como jogador. Começou bem como meinha, depois foi recuando, virou um volante butinudo, uma barbaridade, coisa que não era muito a sua característica no início de carreira. Mas como treinador está aí, galgando degraus, né? Mas, sinceramente, um nome que me deixa assim, satisfeito é o do Felipe Conceição. Aí o Júlio me passa toda essa capivara, aí fica complicado, né? Porque 6, 7 jogos numa situação emergencial, tudo bem, o treinador não entra em campo, né? Mas a figura dele ali pode ajudar um pouco, né? Pode ali transmitir uma certa confiança ao jogador, né? O jogador tem ali no treinador o seu porto seguro, né? De repente. Então isso pode atrapalhar um pouquinho. Mas entre Mozart e Felipe Conceição, eu sinceramente deixaria todo esse beicinho de lado com relação ao Felipe Conceição, né? Alguns membros do CA não estão afeitos aí ao trabalho do Felipe Conceição, mas eu fico com realmente a parte efetiva do Conceição aqui em Campinas, né? Como ele recuperou o Guarani, como ele deu a cara ao Guarani, então por isso seria aí a minha escolha. Acontece que realmente é um entrave, né? Essa suspensão aí, essa punição, que pode realmente atrapalhar não só uma eventual chegada do Felipe Conceição ao Brinco de Ouro, mas um prosseguimento da carreira dele, porque 7 jogos, rapaz, é muita coisa, hein, para o cara ficar de fora. Pois é. Agora, Carlão, botar na balança Moser e Chamusca, que muda? Cabela. Posso falar a minha opinião? Chamusca, viu? A minha opinião, inclusive eu falei dentro do CBN Campinas, é trocar 6 por meia dúzia. Ou até por menos. Cabela, essa situação de treinador, no meu modo de entender futebol, cabe um simpósio, viu? Eu admiro o trabalho de alguns treinadores, né? Outros não sou tão fã assim, mas eu acho que o futebol de hoje, é claro, com a globalização, com a modernidade, né? A própria maneira como os canais esportivos eles focam o futebol hoje, parece que virou muita coisa, tudo é relacionado ao treinador, sabe? Tudo de bom que acontece em alguma equipe é o treinador. O cara faz um baita de um golaço, dribla 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz um golaço e fala que é o dedo do treinador, sabe? Não fala o cara que fez o gol,
Às vezes a televisão deixa de mostrar o jogo para ficar focalizando os dois treinadores. Eu, sinceramente, eu não gosto disso. Eu acho que quem resolve lá dentro é o cara, é o jogador de futebol. O treinador cuida da preparação, da gestão do grupo, principalmente hoje, né, nesse mundo de vaidade que a gente está vivendo. Agora, eu não sei, virou um negócio, né? Esse negócio de treinador virou algo assim. É uma mídia em cima desses caras. Eu sinceramente, eu não consigo determinar um trabalho, sendo positivo ou negativo, do clube de futebol, 100% nas mãos do treinador. E o pessoal de hoje acredita nisso. A gente tem que respeitar, mas eu sinceramente, Chamusca, Mozart, não sei se seria a solução dos problemas a troca de treinador. Agora, que o relacionamento entre Guarani e Chamusca não era um relacionamento legal, isso era evidente, né? Os resultados mostraram isso. É a própria maneira, né, da entrega das duas partes não houve. Realmente foi um relacionamento muito frio do Chamusca. Aliás, o segundo, né? Porque na Ponte também foi muito mal o Chamusca aqui em Campinas, e na segunda passagem pelo Guarani, clube que ele tinha até uma identificação, foi uma passagem muito apagada. O Mozart deve estar em Campinas hoje, ô Júlio? O Mozart está a caminho de São Paulo, né, Cabela, para uma reunião para entender o que o Guarani tem a oferecer e também o que ele, Mozart, pretende com esse elenco, né? Quais seriam as estratégias do Mozart? Então o Guarani quer entender um pouquinho também aquela famosa última reunião para acertar os detalhes, entender se é isso mesmo, se esse é o perfil que a diretoria escolhe e se o Mozart com esse elenco daria conta de atingir os objetivos. E repito, o Guarani tem pressa também para definir esse homem forte de futebol, porque a janela ela será aberta dia 18 de julho, né, Cabelo? Então o Guarani vai precisar contratar também, né? Pois é. Colocando aqui uma redundância, né? Espero que esse Mozart chegue, se for chegar, afinado para comandar o Guarani. Vamos pro intervalo, a gente volta já.